Bom dia, irmãos, a paz. Essa semana o pastor deu um desafio de ficarmos sem as redes sociais, sem mídias. E foi tão importante porque a gente percebe o quanto tempo a gente tem para estar na presença de Deus, para buscar Ele na palavra, em oração. E eu percebo que é quando a gente reduz o barulho interno que a gente consegue ouvir a voz dele. E nós somos filhos de um Deus que vem até nós. Lá em Gênesis 16:13, Tu és Deus que me vê. Deus nos vê. Deus vem até nós. Quem falou isso nesse texto foi Hagar. Só para contextualizar, Hagar, ela era serva de Sara. Sara não conseguia dar um filho a Abraão, já estava idosa, e ela foi dar um jeitinho dela. E ela então entregou a serva dela para se deitar com Abraão e teve um filho. Só que ela sentiu ciúmes quando nasceu. E aí ela expulsou a serva sozinha com um filho no deserto. Quantas vezes a gente está sozinho no deserto? Quantas vezes a gente está buscando ali um apoio, uma palavra, um consolo? E aí Deus foi até Hagar. Deus desceu e conversou com ela, acolheu, trouxe aquele carinho que a gente sempre precisa nesses momentos difíceis. E ainda fez uma promessa de que o filho dela seria dono de uma grande nação. Esse é o nosso Deus, amém? Esse é o nosso Deus que vem até nós. É o nosso Deus que nos vê. Então, se você estiver passando uma situação difícil, que você não se sente enxergado pelas pessoas, que você não se sente acariciado pelas pessoas, saiba que Deus te vê. Deus te vê. Deus quer falar com o seu coração. Silencie o barulho interno para ouvir essa voz mansa, poderosa, de alguém que te ama muito, porque Deus
16, de 38 a 44. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 homens que comeram os pães. Quando eu vi esse texto e vi uma mensagem falando sobre, eu fiquei muito impactada, porque às vezes a gente não faz certas análises, a gente só vê a questão do milagre. Mas antes do milagre, algo forte aconteceu. Porque Jesus ele pediu para os discípulos separarem os povos, as pessoas, né? Que se sentassem organizados. E aí primeiro veio a ordem, depois o milagre. Após tudo estar organizado, Jesus orou e a multiplicação aconteceu. Da mesma forma, quando colocamos nossas finanças em ordem, anotando gastos, planejando e separando o que é de Deus, que é a nossa primícia, ficamos mais preparados para administrar aquilo que o Senhor nos confia. Quem se organiza recebe mais com responsabilidade. Eu acho que faz uns 6, 7 anos que uma vez eu estava conversando com um pastor e aí, no meio da conversa, ele falou assim: tudo que Deus nos dá, Ele quer que nós administremos bem. Eu sempre fui bem preocupada com essa parte, mas entrou de uma maneira tão profunda no meu coração que aquilo ficou mais intenso, porque é uma responsabilidade nossa. Não é só os bens, são as pessoas que Deus nos dá, a nossa família. A gente tem que saber cuidar, administrar bem. É que fechou aqui. Nos textos, porque tem várias partes, né? Em João, Marcos, essa parte da multiplicação, que vocês já devem conhecer, porque é um texto bem conhecido por todos, né? A Bíblia às vezes fala que é um menino, que é um moço que deu. Então, uma coisa interessante é que o menino, ele não reteve. Ele entregou e o Senhor multiplicou. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Com Deus nada falta. A organização financeira nos protege e a fidelidade dos dízimos nos coloca debaixo da provisão do Senhor. Onde há ordem, entrega e confiança, sempre haverá sobra, nunca falta. Uma coisa que a gente precisa analisar é que o Senhor ele é um Deus ordeiro, acho que é essa palavra, né? Ele é um Deus muito organizado. Quando eu olho assim as árvores, o céu, quando a gente vê algum documentário sobre o planeta, é algo tão organizado. Quem me conhece sabe que eu sou muito organizada, tenho um toque até, né? Aí às vezes eu tô lá fazendo minhas coisas e eu falo: ai Senhor, obrigada porque eu puxei ao Senhor. Porque eu sei que Deus não é o Deus da bagunça. Ele não é, irmão. Seja nas finanças, seja na sua casa, qualquer coisa, o Senhor é um Deus de ordem. E Ele é um Deus que cuida tanto que até nas nossas finanças Ele pensou quando Ele nos diz, né, para a gente entregar primeiramente a Ele, porque Ele vai operar. Então, é o que eu falo para os irmãos: o Senhor me incomodou muito, eu resisti para falar sobre isso, mas é muito importante, porque as finanças, ela atrapalha a nossa vida, ela tira o nosso equilíbrio. Se as nossas contas estão atrasadas, se a gente está com um problema, com o nome sujo, fica uma bagunça. Aí o relacionamento, se você é casado, o relacionamento já dá problema, aí já fica aquela briga, um estresse com os filhos. Então, irmãos, é algo que a gente precisa se atentar e pedir o direcionamento de Deus. Então, recebeu o seu salário? Primeira coisa: Senhor, Tu
abençoar o ministério, porque esse ministério é dele, não é nosso. Esse encontro, tudo que a gente faz aqui é do Senhor, é para a obra dele. E depois vocês vão sim se organizar. Eu tenho certeza que o Senhor vai operar, porque vocês fizeram aquilo que ele direcionou. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor é um Deus tão zeloso. O Senhor é um Deus que cuida dos detalhes para nós. E nos perdoe, Pai, porque muitas vezes a gente se dispersa, nos perdemos, fazemos coisas que são da nossa carne, do nosso coração, e não perguntamos a Ti, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Espírito Santo, a sermos mais organizados, para que esse cuidado seja para o glória do Senhor. Porque eu sei que o Senhor é um Pai que quer nos dar o melhor. O Senhor quer que sejamos prósperos. Eu sei que isso não é a prioridade. O Senhor quer a nossa vida, o nosso coração. Mas eu sei que o Senhor quer que nós vivamos bem, Deus. Então, o Senhor venha abençoar as nossas famílias, as nossas casas, encher mesmo, Pai, os nossos celeiros, mas que possamos transbordar aqueles que estão ao nosso redor, Senhor. Porque foi isso que o Senhor fez. Quando o Senhor pediu para alimentar o povo, o Senhor ficou com dó daquelas pessoas que estavam tanto tempo te ouvindo e com fome. E o Senhor quis mostrar para os discípulos o teu agir, o teu poder na vida deles, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, misericordioso. Nós não somos merecedores, mas o Senhor nos ama tanto que o Senhor nos abençoa. E que toda a honra, toda a glória, Pai, seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Só um detalhe, irmãos, que é difícil, às vezes a gente esquece. Eu pesquisei porque sobraram 12 cestos. E a Bíblia não relata o que foi feito, porque o Senhor, ele não desperdiçou, ele pediu para organizar. E aí alguns estudiosos falam que foi para representar mesmo para os discípulos, porque provavelmente cada cesto foi para um discípulo, porque eles serviram e o Senhor honrou, porque eles viviam por dia, né? Eles não tinham uma renda, então eles eram abençoados. O Senhor multiplicou e sobrou, então acredita-se que é isso, né, pastor? Mas é muito forte, não é? Amém. Deus abençoe, irmãos. Eu ainda não vi. Pergunta aí, irmão.
Continue abençoando a família de cada um que está aqui, os irmãos, os amigos de qualquer lugar, da escola. Obrigado pelo Pedrinho, obrigado porque ele fez aniversário. Obrigado por ele. Senhor, continue fazendo várias coisas na vida dele. Amém. Amém. Jesus, abençoe o Pedrinho. Em nome de Jesus. Obrigado pelo que o Senhor tem dado em nome de Jesus. Amém. Hoje nós temos a alegria, irmãos, de ouvir por meio do Rony aquilo que Deus tem para nós. O Rony estudou, ele preparou a mensagem, eu estive com ele essa semana, e eu sei que ele está pronto, Rony? E nós vamos agora orar por ele. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Nós te agradecemos pela igreja unida, cada vida preciosa aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor já fez tanto. Mas nós sabemos que o Senhor quer fazer mais. O Senhor tem tanto ainda a fazer, a realizar em cada coração. Senhor, usa a vida do teu filho. Usa, Senhor. Coloca as palavras, Senhor, do coração para os lábios, para que alcance cada coração aqui, em nome de Jesus. Que não haja barreira, que não haja bloqueio algum, Senhor. Fala aos corações. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Graça e paz, igreja. Amém. Pronto eu não estou, mas em Jesus eu estarei. Antes de começar aqui, eu queria agradecer ao pastor pela oportunidade que a igreja também tem dado para nós, assim como o pastor, como deu para outros irmãos aqui também pregarem e falar que eu completei, este ano eu completo a maioridade cristã. Há 18 anos que eu me converti e fui presenteado agora com 18 anos na maturidade para fazer minha primeira pregação. E isso é obra do Senhor, eu tenho certeza disso, estou convicto disso, porque sem Ele eu não estaria aqui, tenho certeza disso. Pela mão redentora do Pai, me colocou onde eu estou hoje, falando com vocês, com o meu coração queimando para falar dele. Nessa manhã, meus irmãos, eu trouxe para vocês, como assim que nós cantamos, acho que vocês já devem imaginar aí, vou falar sobre Simeão. Então, esvaziem-se para ver a salvação. É o que eu peço hoje aqui na igreja. Peço para que cada um que esteja aqui se esvazie de tudo. Se esvazie dos seus egos, se esvazie dos seus medos, se esvazie das suas angústias, se esvazie de tudo que é do mundo. Deixe vazio para que ali habite e possa preencher somente o Espírito Santo de Deus. Eu vou falar sobre esse trecho de Lucas 2, de 25 a 35, quando Jesus é apresentado no templo. O texto diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. E quem que estava sobre ele, meus irmãos? O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparastes à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel, teu povo.
O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos no coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Senhor meu Deus, Pai, entramos em oração, Pai, para agradecer por este momento, que a Tua palavra seja revelada hoje, Senhor, que habite em nossos corações somente a Ti, Senhor. Esvazie todos aqui hoje, Senhor. Que os corações de todos estejam esvaziados, que a mente de todo mundo estejam vazias, para que a Tua palavra penetre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esvaziem-se. Para falar um pouco do contexto dessa história, que é uma história curta, que fala de Simeão, de 25 a 35, em Lucas 2. E na Bíblia tem vários modelos assim, né? De pequenos casos contados por apóstolos, por Jesus, por vários homens bíblicos. E aí entrando no contexto, quando completava os 8 dias para a circuncisão de meninos lá em Israel, Jesus e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como estava escrito na lei, né, do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então, José e Maria levaram Jesus nos braços com 8 dias para a circuncisão. E aí entra a história de Simeão. E aí Simeão trouxe para vocês aqui, que em hebraico, Shimon significa ouvir, escutar ou atender. Ou seja, ele é aquele que ouve o que Deus ouviu. Simeão, ele não era um sacerdote famoso, nem um pregador conhecido. Era apenas um homem justo, piedoso e temente a Deus, que vivia esperando a promessa do Senhor. Lembre-se que o Espírito Santo havia revelado para ele que antes de morrer, ele veria o Salvador. Enquanto outros buscavam posições, ele buscava a presença de Deus. E porque o seu coração estava livre do ego, ele viu a salvação com os próprios olhos. Meus irmãos, então nós vivemos em dias hoje que muitos querem ser vistos, muitos querem ser exaltados e reconhecidos. Mas essa história de Simeão, ele nos mostra que Deus revela a sua glória aos que andam em humildade e sensibilidade ao Espírito Santo. Então não adianta nada, meus irmãos, a gente querer fazer as coisas pelos nossos próprios braços, pela própria força, que não dá certo. Somente no Espírito Santo, que habita hoje entre nós, que habita dentro de nós, que nós conseguiremos. Hoje o Espírito Santo nos convida, irmãos, a seguir então o exemplo de Simeão. O texto diz, a Bíblia diz, que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Isso significa que ele tinha um coração reto diante de Deus e vida de devoção constante. Podemos imaginar que ele não era perfeito, né? Mas certamente ele era um homem sincero. Muitos naquela época esperavam um Messias político, um libertador, um rei, mas Simeão esperava a consolação de Israel. Ele aguardava a presença de Deus entre os homens. E nessa história, meus irmãos, ele mostra o quê? Que quem quer ser visto hoje? O ego. O ego sempre querá, ele vai querer ser visto, ele vai querer estar em evidência. Mas o justo, aqueles que são justos, verá a Deus. Eu queria perguntar para vocês sabem aonde é o lugar onde morre o nosso ego? Qual que é o lugar que morre o nosso ego? Nossa casa? Nosso trabalho? O lugar certo para morrer o nosso ego é aqui, meus irmãos. É na igreja. É na igreja onde
mostrará para todos quem que está se revelando, se é os desejos do nosso coração, ou se nós estamos fazendo realmente tudo para Deus. Pode ser que você fale que tenha saído de alguma igreja, fala, eu saí da igreja lá porque eu não era reconhecido naquela igreja. Pode ser que você saia dessa igreja e fale, talvez eu não era reconhecido na igreja do pastor Marcos, por isso eu saí de lá. E aí o Espírito vem nos confrontar, meus irmãos. Nós estamos fazendo as coisas para receber elogios ou reconhecimento de alguém. E eu te falo mais ainda, meus irmãos, que bom que nós não estamos sendo reconhecidos aqui. Que bom que o pastor Marcos não nos reconhece. Que bom que o Sil não reconhece a gente. Que bom que o Marcos não reconhece ninguém novo. Porque quem tem que ser reconhecido aqui, meus irmãos, é somente o Pai. É somente a Cristo. Tudo que fazemos aqui é por honra e glória dele. É por honra e glória do Senhor. Então, por nós, se nós formos fazer algo por nós aqui, tenha certeza que nós vamos falhar. Se eu não estiver aqui falando no Espírito Santo, pode ter certeza aqui que eu vou falhar. Eu já falei para alguns aqui, sempre eu falo, quando alguém fala, nossa, mas foi na hora aquilo que você fez, eu falo, mano, não fui eu não. Tenha certeza que não fui eu, porque eu iria falhar, eu iria errar. Se há algo de bom em mim, tenha certeza que vem de Cristo. A igreja é um lugar para moer o nosso ego, de nos forjar para parecer mais com Cristo. Então, o que nós temos contemplado recentemente, meus irmãos? Nós só nós só refletiremos aquilo que nós contemplamos. Se nós estamos contemplando o mundo, tenha certeza que nós vamos refletir o mundo. Se nós contemplamos o Senhor, nós vamos refletir a imagem do Senhor. Eu trouxe aqui um exemplo, tomei a liberdade de vou falar do Marlos aqui. O lugar mais alto que o Marlos pode chegar aqui, à frente do louvor dessa igreja, à frente do ministério dele, meus irmãos. Sabe qual que é o lugar mais alto que ele vai poder chegar aqui, louvando, servindo ao Senhor? E eu não falo só Marlos, todo mundo, né, do louvor. O ponto mais alto que eles poderão chegar é quando nós aí na igreja não precisarmos mais deles. Quando a igreja não precisar mais de alguém servindo aqui para louvar ao Senhor, tenha certeza que vai ser a glória de Deus revelada e o Marcos e todos aqui poderão louvar a Deus, porque hoje eles estão servindo aqui. Eles estão servindo em adoração ao Senhor para fazer com que o nosso cântico, o nosso louvor, a adoração chegue à presença do Pai. Então aqui eles estão preocupados em servir. Eu não posso errar, eu não posso fazer aquilo porque pode dar algum problema. Eu preciso trazer a igreja para adorar o Senhor. Às vezes a gente vê o Marcos, eles falam, o Marcos errou hoje. Eu tenho certeza que ele não errou. Eu tenho certeza que ali ele parou de servir e louvou e adorou o Senhor. Então é muito bom quando o Marcos, meu irmão aqui, ele está aqui na frente e começa a ministrar, você vê que ele está tomado pelo Espírito Santo. Ele já deixou de servir. E sabe por que ele deixou de servir? Porque eu tenho certeza que a igreja está começando a adorar verdadeiramente a Jesus. Tão bonito eu estar ali, eu vejo para a igreja e vejo que os irmãos todos cantando, louvando a Deus. Porque essa é a ideia, nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Gravem essa frase. Quem vive em santidade e comunhão com o Espírito, mesmo sem destaque, é notado pelo céu. Deus não está procurando fama, meus irmãos. Ele está procurando fidelidade. Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque estes verão a Deus. A Bíblia ainda diz, meus irmãos, que além de justo e piedoso, ele esperava a consolação de Israel. Simeão esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. 3 vezes nesse texto Lucas menciona o Espírito. No início ele fala que o Espírito estava sobre ele. O Espírito revelou que não morreria sem ver o Cristo. O Espírito o conduziu ao templo. Isso mostra que Simeão vive em comunhão contínua com o Espírito. Ele não era movido por emoções nem por tradição, mas por direção divina.
Enquanto os muitos estavam ocupados com a rotina lá do templo, Simeão estava sensível ao mover do Espírito. E no dia certo, meus irmãos, o Espírito de Deus o levou para o templo para ver o filho. E nessa hora, meus irmãos, em falando de Espírito, que é o que a Lília falou aqui no início, o pastor falou aqui também, que semana maravilhosa que tivemos sobre não ter redes sociais, ver vídeos curtos, vídeos qualquer. Eu olhei e eu falei, nossa, tem uma esposa. Cheguei em casa do trabalho e falei, oi, Sheila, mora aqui comigo? Tô brincando. Isso aí quem falou foi o meu amigo Felipe. Mas é isso, meus irmãos. Graças a Deus, meu relacionamento com a minha esposa, tenho certeza que o Felipe é a mesma coisa. É maravilhosamente na presença de Deus, então não é isso que impactava o nosso relacionamento. Mas foi muito bom porque descobrimos que temos tempo para fazer as coisas. Às vezes a gente olha para a situação do dia e fala, nossa, mas não tenho tempo para orar, nossa, não tenho tempo para ler um versículo bíblico, é muita correria. E a hora que você fala, deixa isso de lado, vamos ver se realmente você tem tempo. E Deus que revela nestes momentos, quando estamos na presença dele. E queria dizer para vocês, meu irmão, que um texto que me trouxe muita lembrança aqui, que foi lá em Lucas 10, que é um texto que fala dos discípulos, quando Jesus manda os discípulos de 2 em 2 para as cidades aonde ele iria. Se não me engano, acho que ele manda 72 discípulos para as cidades onde ele iria visitar. E aí depois de um tempo, esses discípulos eles voltam para Jesus e falam, Senhor, nós falamos em teu nome e os demônios nos obedecem. Nós falamos em teu nome e nós curamos pessoas. E aí Jesus, eu imagino a cena, Jesus olhando para eles com um sorriso, falando, que maravilha, meus filhos, que maravilha, meus irmãos. Eu realmente ouvi Satanás caindo como um relâmpago do céu, e tenho plena certeza que vocês têm essa autoridade para calar e tirar demônios. Só que aí Jesus continua e fala, mas não se alegrem nisso, que os demônios respeitem vocês, que os demônios escutam e saibam que vocês mandam. Não estejam alegres nisso. A sua alegria tem que estar firmada que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Imagina os discípulos voltando alegres, com o ego lá em cima, mesmo fazendo obras para o Senhor, usando o nome de Deus, de Jesus Cristo. Eu imagino o quão inflado estava o coração deles. E Jesus fala, é legal, bonito, é legal, eu tenho certeza disso, que vocês têm esse poder. Mas não se alegrem nisso não. Se alegrem porque o nome da vida, o nome de vocês está escrito no livro da vida. E hoje, meus irmãos, o que Jesus está dizendo é que não se satisfaça em cargos ministeriais. Não se satisfaça, não se alimente em cargos em importantes empresas. Não se satisfaça nisso. Porque o dono do ouro e da prata é Jesus Cristo. Foi como a Terezinha falou aqui hoje pela manhã, que é legal isso. Eu falo que o Espírito age porque ela não sabia o que eu ia pregar e ela falou sobre isso. Ela fala aqui, a Terezinha falou da parte de Marcos ali, que Deus, Ele faz as coisas não esperando nada em troca, e Ele faz as coisas para a honra e glória dele mesmo. Então não fiquem presos a cargos de empresas, se minha família está me amando, se a igreja está me sustentando, se a igreja está me exaltando como deveria ser, porque eu estou trabalhando dia e noite e ninguém me vê, porque Ele é Pai de todos, que realmente Deus fará as coisas do modo dele, para o propósito e uso dele. E isso não quer dizer que ele, mas ele só faz isso para ele. Não, meus irmãos, ele faz isso para nós, para o bem nosso. Então não se fixe em cargos de empresa, não se fixe em cargos em igreja, porque tudo é dele, tudo é para ele.
toda a honra e glória dele. E, meus irmãos, eu peço para que vocês coloquem isso no coração de vocês. Continue enraizando isso no coração. Eu até anotei para não esquecer essas palavras. Coloque no coração, enraize isso no coração, no fato que você estava a caminho de ser eternamente condenado no inferno. E Ele encontrou você. Te adotou como filho. E você agora é co-herdeiro com Cristo Jesus. Não deixe nada roubar isso de vocês, meus irmãos. Não deixe o coração de vocês, o ego de vocês, o meu ego, Rony, estou falando com você também. Não deixe isso roubar. Permita somente que o Espírito Santo habite no coração de vocês. Esvaziar-se de si mesmo é permitir que o Espírito Santo guie nossos passos, mesmo quando não entendemos tudo. Quem quer ver o agir de Deus, meus irmãos, precisa deixar de controlar e aprender a obedecer. Romanos 8,14: todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. E aí, meus irmãos, tomado pelo Espírito, direcionado pelo Espírito, Simeão foi ao templo, tomou nos braços o bebê e louvou a Deus. Eu queria trazer para vocês agora, imagine esse momento, meus irmãos. Vamos entrar naquele momento que Simeão foi até o templo, em Jerusalém. Um homem idoso, ele entra no templo, vê um bebê e reconhece ele como Salvador. É muito louco porque, tudo bem, o Espírito estava sobre ele, foi o Espírito que direcionou. Mas imagina isso, meu irmão, nós, o dia inteiro na rede social, sem estar na presença de Deus, qual o momento que a gente vai ouvir o Espírito falar com a gente? Quantos momentos Simeão, ele foi no templo, na vida dele? Certamente ele foi milhares de vezes. Milhares de vezes ele viu um bebê, uma mãe segurando o bebê, apresentando ao Senhor. Imagina essa cena, ele indo lá, ele olha para aquele bebê e fala: eu encontrei no Cristo. Ele toma nos braços e diz: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Enquanto muitos esperavam sinais grandiosos, Simeão abraçou a promessa em forma de uma criança. Ele não precisou ver milagres ou pregações, bastou ele ver Jesus. Meus irmãos, e aí aqui eu falo uma coisa que o Espírito vem falando comigo há muito tempo no meu coração. O rei de Israel veio ao mundo e muitos não o viram. O Consolador estava entre eles, estava entre fariseus, saduceus, zelotes, que não viram quem era aquele menino. E aí eu trago isso para a realidade de hoje, meus irmãos. Nós estamos permitindo que Deus apareça para nós. Nós estamos permitindo que o Espírito nos mostre e nos revele o Pai. Nós entramos em discussões tão banais que não refletem a glória de Deus. Nós entramos em discussões qual o melhor conceito, se é o conceito pentecostal, assembleiano, batista, presbiteriano, adventista. Nós entramos em discussões tão tolas, sendo que Cristo está se aparecendo para nós e nós falamos: só um momentinho, Jesus, que eu vou defender a minha causa aqui. É isso que nós estamos fazendo, meus irmãos.
Nós estamos pedindo para que Jesus espere um pouco, para que eu defenda Ele, para eu mostrar que eu sou aquilo que eu falei é maior do que o meu outro irmão, de uma outra religião, que seja ele católico, adventista, batista, sendo que todos são Cristo. Nós estamos querendo defender as nossas causas, para mostrar, nossa, eu venci a batalha, eu consegui provar a minha fé com outro irmão que também é cristão. E Jesus fala, meu Deus do céu, o que vocês estão fazendo? Nós deveríamos estar batalhando dessa forma tão feroz com as pessoas que não conhecem a Cristo ainda. Nós deveríamos estar batendo assim tão feroz a quem é ateu, quem não crê. Porque nós temos a plena convicção que se ele não crer, o destino dele não será o céu. O orgulho fechou os olhos dos fariseus, meus irmãos, mas a humildade abriu os olhos de Simeão. E nós, meus irmãos? E você, Rony? Você tem fechado os seus olhos para ver a Cristo? Eu falei que o Espírito tem falado comigo porque eu tinha muito essa, como eu disse, 18 anos como cristão. Há 18 anos eu tinha um relacionamento como um amigo com Cristo. Aquele amigo que eu via ele, acho que a cada 2 meses, quando algumas coisas apertavam. E a partir do ano passado, um pouquinho antes do ano passado, antes do retiro, Cristo se revelou de uma tal maneira para mim, que eu entendi que essas discussões não levam a nada. Que essa discussão só leva a contendas com irmãos que amamos. Porque Cristo mandou, esse é o mandamento de Cristo: amem uns aos outros, como eu os amei. Assim como o Pai me amou, eu amo a vocês e vocês devem amar uns aos outros. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Agora com Ele, damos frutos que glorificam o Pai. O Nenê falou disso. Permaneçamos no amor de Cristo, meus irmãos. Permaneçamos contemplando ao nosso Deus. Derrubar o ego é aprender a ver a glória de Deus nas pequenas coisas. É reconhecer Jesus, mesmo quando Ele vem em simplicidade. Meus irmãos, a fé de Simeão fez ver o que muitos religiosos não viram. A religiosidade está matando a Cristo. A religiosidade está matando a Cristo dentro de nós. E não é isso que Ele quer. Ele nos quer na presença dEle, aos pés dEle. Ah, mas o irmão da outra congregação falou isso. Ele falou, não importa. Se importasse, meus irmãos, tenha certeza que Cristo não iria para a cruz. E aí, meus irmãos, Simeão menciona, né? Ele declara: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo. Simeão, meus irmãos, ele não pediu bênção nem reconhecimento. Ele não queria viver mais tempo para contar vantagem. Ele apenas desejava ver a promessa cumprida. E quando ele viu, ele pediu para descansar. E novamente eu falo, meus irmãos, como diz em Salmo 37:7, descansa no Senhor e espera a mim. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas por nós mesmos, como eu disse, as coisas pelo nosso braço, as coisas pela nossa força. Tenha certeza que isso vai dar errado. E depois, quando tudo está, o barco afundando, a gente lembra, aí sim a nossa fé é despertada e a gente lembra que existe um Salvador. E aí a gente já está atolado até a cabeça. Não espere esse momento chegar. Busquem a Deus no momento de alegria. Busquem a Deus em formato de gratidão. Busquem a Deus
quando não tiver mais ninguém. E lá Ele estará. E aí eu queria entender de você, Bruno, nós estamos conseguindo ouvir a voz do Espírito? Nós estamos permitindo o agir de Deus em nossas vidas? Ou estamos mais preocupados em fazer coisas para sermos notados de alguma forma? Para sermos exaltados de alguma forma? Os crentes antigos iriam dizer agora: vigia, irmão. Vigia. Porque é isso, meus irmãos. O que estamos fazendo? Se aqui estamos e no mundo nós queremos transparecer quem era Cristo, por que nós queremos fazer as coisas para sermos notados? Sendo que o Rei dos Reis veio a essa terra como um homem humilde, não querendo nada, só querendo que a gente seguisse Ele, que entendesse que Ele era o Cristo que Deus sempre mandou, que dizia que iria mandar. O pastor, nas 2 semanas atrás, me mandou no grupo da igreja, não sei se alguém aqui teve tempo de ler, que foi um livro de Tim Keller, que é o Ego Transformado. Como abençoador foi aquilo. Eu não pedi para o pastor e na hora do estudo eu vejo aquilo e falo: meu Deus. Deus, Ele fala na simplicidade. A gente está querendo que Deus se apresente como Ele venha para nós e fale: não, só vou ouvir se for Deus. Aí Deus manda Felipe falar comigo, manda o Rodrigo falar comigo, o Nenê falar comigo. Eu falo: não, você não sabe o que você está falando, meu irmão. É Deus, eu quero Deus. Só vou falar se for Deus. Aí Deus fala: meu Deus, peraí, vou fazer uma coisa melhor aqui. O Davi vai lá e fala com o Rony. O Olívia, vem cá, vai lá e fala com o Rony. Bom, pelo amor de Deus, essas crianças, olha que bonitinho, né? Deus se mostrará para nós, meus irmãos, na simplicidade. Nós temos um pastor aqui, o pastor aconselha a todos, ele aconselha. E é muito bom conversar com o pastor, porque o pastor é amoroso, né? Mas tem umas lapadas que ele dá que é pior que se tivesse vindo do Marcos. Eu já estou esperando uma porrada. E aí você fala: entendi, pastor. E é isso, meus irmãos. Muitas vezes a gente está esperando aqui o pastor, mas tem outros irmãos que vêm falando conosco. O que eu falo muito é com o Marcos, com o Melk, com o Binho. Nós temos que estar abertos a discipular irmãos e a ser discipulados por irmãos. Uma conversa tão linda que eu tive com o Melk recentemente, eu falo isso como testemunho, onde ele falou uma coisa para mim que eu chorei, ele chorou. Você vê que é Deus agindo, porque você fala: meu, não é o quanto tempo que eu tenho de fé, não é diploma que eu tenho, não é conhecimento que eu tenho que vai fazer alguma coisa. Deus está pouco se importando com isso. Ele é Deus, Ele não precisa de nós. Ele quer que Ele faz as coisas por nós, como que a gente pede para Ele nos usar como ferramenta, é para que a gente presencie aquilo que Ele está fazendo. Que a gente esteja em loco para presenciar e testemunhar aquilo que Ele fez. Porque se nós não fizermos, Ele vai achar outro. Ele fala: não, se você não quer, meu irmão, vou chamar outro cara. Nós temos que buscar, jejuar, orar. Temos que ir no monte. Porque é no monte que a gente estará com os nossos irmãos, assim como o Marcos disse. Sozinho nós não conseguimos. É obrigado a ir no monte? Não, não é obrigado. Se você quiser orar no seu quarto, amém, meu irmão. Mas naquele momento no quarto, vocês estarão orando mesmo? Realmente? Enquanto os irmãos estão indo no monte para orar, vocês estarão no quarto orando? É isso que Deus quer saber, meus irmãos. Realmente nós estamos abertos a orar por Ele? Deus não vai ouvir a gente no monte, Ele vai ouvir a gente onde a gente quiser. Onde Ele quiser, desculpa. Mas Ele só vai ouvir e só vai vir falar conosco se realmente nós estivermos buscando Ele. E como é prazeroso estar na presença dos irmãos buscando o nosso Pai. Não tem coisa melhor. Que seja no monte, que seja em casa.
Não tem coisa melhor do que estar reunido com irmãos e falando de Deus. Então, meus irmãos, arrependam-se hoje, esvaziem-se de tudo para ouvirem a voz do Espírito Santo. E ao ouvir essa voz, descansem no Senhor. Quando o ego morre, a alma encontra descanso. A verdadeira paz não vem quando conquistamos tudo, mas quando vemos Jesus e nos contentamos nele. Simeão não viveu para ser lembrado, mas é lembrado até hoje, porque viveu para ver a Cristo. E aí, no próximo, Simeão ele profetiza na vida de Maria. Ele vem com essa profecia. Este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muito Israel, a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. O que os nossos corações estão revelando? O que o seu coração está revelando, Rônica? O que o seu coração está revelando, igreja? A presença, a luz de Cristo, irmãos, ele revela muitas coisas. Ele afasta a escuridão e vai revelar muitas coisas. E que estejamos abertos para entender aquilo que ele está revelando. Em Mateus 26, lá em 47, mostra Judas. Judas foi um cara, o Iscariotes. Foi um discípulo, um apóstolo. Judas andou com Jesus. Ele viu tudo que Jesus fazia. E mesmo assim traiu. Por quê? Que a luz de Cristo revelou o que estava no coração dele. Pedro, a mesma coisa. Pedro, ele viu Cristo fazer, expulsando demônios. Ele viu os milagres de Cristo. Ele viu um milagre em loco da pesca. E mesmo assim ele negou Jesus por três vezes. O coração de Pedro, ele foi revelado naquele momento. Ele sabia que se ele falasse que estava com Cristo, ele iria morrer. Ele preferiu mentir para não morrer. Porque isso é o que estava no coração dele. Ele não queria morrer por Cristo naquele momento. Então Judas traiu, Pedro traiu. Havia multidão ali, meus irmãos. Uma multidão vendo Cristo pregar, falar do seu evangelho, vendo milagres. Essa mesma multidão que viu ele fazendo isso, ele gritou: crucifica-o. A mesma multidão que viu, que gritou Hosana nele, entrando em Jerusalém, falou: crucifica-o. Essa mesma multidão falou: soltem Barrabás, crucificam o Cristo. E o que eles têm diferente de nós? Nós negamos a Cristo todos os dias, meus irmãos. Numa discussão com amigos do trabalho, discussão com sua própria esposa, com irmãos da igreja, tentando mostrar algo que eu preciso ganhar essa guerra. É o nosso ego falando, meus irmãos. Se somos irmãos em Cristo, por que nós queremos mostrar de saber mais que uns que os outros? O Marcos pregou semana passada sobre Paulo. Que mudança que Paulo teve na presença do Senhor. Um homem carrasco, matador, se transformou num cordeiro, um cara humilde.
que olhava aquilo e falava: nossa, eu tendo o que comer, o que vestir, estou satisfeito. Nós preferimos se espelhar e contemplar o mundo e se ver nele do que se ver naquele que nos salvou. Por que a gente faz isso? Para continuar protegendo o nosso ego. Nós continuamos protegendo o nosso orgulho. E se um irmão vem falar conosco e a gente não aceita o conselho dele, nós estamos fazendo a mesma coisa. Porque por muitas vezes é Cristo que vem falando com ele, é o Espírito que vem falando através desse irmão. Se você não acredita no que eu irmão está falando, meu irmão, não desacredite. Entre no seu quarto e ore, porque o Espírito irá te revelar se aquilo que o irmão falou é do coração dele ou se realmente está dentro do Espírito. Não proteja, meu irmão, o seu ego. Falo novamente: contemple a Cristo, que nós vamos refletir quem Ele é. E refletindo o amor de Cristo, nós estaremos descansados. E aí ele continua profetizando depois. Ele fala: quanto a você, Maria, mãe de Jesus, uma espada atravessará sua alma. Ele já havia informado para Maria que o Cristo morreria. Por que ele sabia disso? Foi o Espírito que falou para ele? Também. Mas ele lia as Escrituras. Ele era humilde de coração e piedoso. Ele esperava o Cristo. Ele já entendia que o Cristo que iria vir precisaria passar por isso para nos trazer a redenção. E aí, meus irmãos, seguir a este Evangelho de Cristo tem um custo. O preço foi pago na cruz. Não estou falando de preço. O preço já foi pago. Não há nada que nós possamos fazer para ser salvos, porque o preço foi pago na cruz por Cristo. Nós teremos salvação se acreditar que Ele é o Cristo, entregar nossas vidas a eles e seguir. Mas existe um custo para nós seguir este Evangelho. E esse custo é a cruz, meus irmãos. Tome sua cruz, negue-se a si mesmo, esvazie em si mesmo, joguem fora o ego de vocês e sigam-me. Foi isso que Cristo falou. Tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? Seremos apedrejados, meus irmãos, cuspidos, assim como os apóstolos foram, assim como os muitos homens da Bíblia foram. Cabe a nós a entender isso e querer fazer algo com isso. Se nós vamos revidar, se nós revidamos, nós não somos de Cristo. Temos que dar a outra face. Recentemente, nesse contexto, trazendo um exemplo, alguns aqui eu comentei que eu fiz um ato evangelístico, né, com um irmão nosso, Érico, onde ele me ligou falando: olha, vamos no shopping falar do amor de Cristo com as pessoas. Aí vamos marcar. Ele falou: mas é hoje, porque Deus está mandando ele falar hoje. Eu falei: meu irmão, se é Deus que está te falando, quem sou eu para falar não? E eu fui com ele, nós somos shopping extra market. E aí você vê o agir de Deus. Nós encontramos um homem que é o segurança do shopping, e esse homem com os olhos cheios de lágrimas, a gente conversando com ele, conversando sobre o amor de Cristo. O cara com os olhos cheios de lágrimas sorriu para nós, a gente parou de falar com ele. Como o cara está debochando da gente? O cara está tirando o sal da nossa cara. Ele olhou e falou, ele olhou para cima assim e falou: obrigado, Deus. Eu estive semanas, meus irmãos, orando para que Deus viesse falar comigo o que Ele queria.
E vocês foram sendo usados por Deus. Eu imagino o nosso coração, os 2 discípulos, cara, mas é nós, velho. Nossa, Deus nos usou. Ô Rony, vamos falar com aquele casal ali com 2 criancinhas, loirinhas. Vamos lá então, vamos sentar lá. O Ever senta. Ô irmão, eu queria falar com você aqui. Fique tranquilo que a gente não vai pedir dinheiro, não estamos aqui para pedir nada, também não estamos para vender nada. O cara, não, mas tô com minha esposa, com meu filho. Não, mas a gente não quer. Não, mas eu tô com isso. Não, eu queria falar do amor de Cristo. Aí o cara fez bem assim, ó, fez a mão na perna. O Ever falou assim: irmão, eu não quero ver. Aí o Ever: não, mas. Quando o Ever falou não, mas eu pus a mão no ombro dele. Vamos embora. Que Deus te abençoe, irmão. Que Deus abençoe a família de vocês. E saímos. Isso é complicado. Eu falei, da mesma forma, meu irmão, a mesma forma que Deus fez aquele outro homem chorar para falar que ouviu, é a mesma forma que esse rapaz não quis ouvir. E nós devemos estar chateados? Não. Porque isso é obra do Espírito, a semente foi plantada. A mesma coisa, a mesma forma que foi aqui que o Espírito fez, aqui também foi o Espírito. Nós não devemos nos gloriar por nada. Quem tomou o tapa na cara não fui eu. Ele fechou as portas para Cristo. Eu levei o Evangelho, eu não devo ficar chateado com isso. Eu fiz a minha parte, eu fiz o que Cristo mandou. Aqui, a mesma forma, eu não devo me alegrar. Porque foi como Jesus falou. Podem ficar alegres, mas não se alegrem muito com isso. Se alegrem porque vocês estão me ouvindo. E o nome de vocês está no livro. Então, meus irmãos, não saiam disso. Hoje o Espírito está nos chamando, meus irmãos e irmãs, a derrubar esse ego, esse orgulho, a esvaziar-se de si mesmo, a calar a ansiedade. É isso que o Espírito está nos pedindo, meus irmãos. Entreguem suas vidas a Jesus. Permitam que, como hoje o Espírito está dentro de nós, permita que Ele faça as coisas. Entregue sua vida a Ele e deixe caminho conforme Ele pediu, meus irmãos. E hoje você que está aqui, que não ainda aceitou a esse Jesus, hoje é o momento. Esse amor avassalador que nós sentimos vem de Cristo. Então hoje, meus irmãos, entregue a vida. E vocês, irmãos, que já somos crentes aqui, derrube esse orgulho, esvaziem-se de si mesmos e entregue a sua vida a Deus. Então, como eu disse aqui, meus irmãos, persigam a glória de Deus e acharão o fim. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Que tenhamos um anseio igual a de Simeão. Que tenhamos esse anseio de ver a Cristo. Que ansiemos ver a volta de Cristo. Que ansiemos isso, meus irmãos, em ver a volta de Cristo. Senhor, meu Deus, Pai, entramos em oração, Deus, para agradecer neste momento. Obrigado pela palavra que revelada, Deus. Que contemplemos sempre a Tua imagem, Senhor. Continue falando conosco, Senhor. Que o Teu Espírito tenha livre acesso a agir dentro dos nossos corações, Senhor. Que nós façamos tudo aquilo que o Senhor quer. Que nós não façamos nada que venha do nosso coração, porque o nosso coração é corruptível, Deus. Faça o Teu agir, Pai. Faça o Teu querer em nossas vidas. Faça tudo aquilo que está no Seu coração, Pai, porque o Teu coração é perfeito e agradável, Deus. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Que o Senhor continue falando com a igreja durante a semana. Abençoe aqui o pastor Marcos. Que ele continue sendo esse líder, Pai, para nós. Que o Senhor continue colocando suas mãos sobre ele, Pai. E que ele possa continuar, Pai, no trabalho árduo dele, que é todo dia, 6 da manhã, orando conosco, Senhor. Fazendo a sua igreja, revelando a Tua face para a igreja, Pai. Que nós estejamos abertos, Pai.
e ouvindo o que Ele tem para falar conosco. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida e na minha família. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém. Obrigado, Rony. Aleluia. Meus olhos viram a salvação. Meus olhos viram a salvação. Um dos pedidos que Jesus fez, talvez o pedido mais importante naquela oração que ele faz lá em João 17, a oração sacerdotal de Jesus, foi aquele momento crítico ali entre a mesa da última ceia e o jardim de Getsemane. Naquele momento mais crítico, ele dizia que a alma dele estava tão aflita, que estava tão pesada, pesava tanto, a ponto de morrer, ele disse. Um dos pedidos que ele faz, ele pede assim para o Pai: Pai, que eles vejam a minha glória. Senhor, que eles vejam a minha glória. Muitos não viram, como ele estava dizendo aqui, quantos não viram, irmãos? Quantos não viram? É só o filho de José, é só o filho da Maria. Quantos não viram, irmãos? Judas tão próximo, tão perto, não viu. O Senhor está dizendo: Pai, que eles vejam a minha glória. O Evangelho de João começa assim. João dizendo: nós vimos a glória do unigênito do Pai. Nós vimos a glória, nós vimos a glória. Queria convidar você hoje a deixar o Espírito Santo abrir os seus olhos para você contemplar a beleza de Deus em Cristo. Nós vamos fazer isso aqui, nós vamos cantar essa canção. Vamos ficar em pé, fique em pé. Canta essa canção agora, que fala exatamente sobre esse trecho bíblico de Simeão, a canção de Simeão. Os meus olhos viram a salvação, a luz do mundo, a esperança da terra. E eu não sou mais eu, aleluia, eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Isso, Cristo, Tu és a minha porção. Eu não sou mais meu, eu tenho salvação. Aleluia. Cante ao Senhor. Seus olhos viram a salvação. Aleluia. Luz para o mundo, esperança
quebra é isso. Quando tem algo que está doente em nós, esse algo dói. A gente só percebe a presença de um membro, de uma parte de nós, quando isso dói, né? E se tem algo dolorido dentro de nós, é o ego, irmãos. Se tem algo que nos faz mal, é o ego inchado, inflamado, cheio de pus. Só de encostar dói, ninguém pode encostar que a gente já sente aquela dor profunda. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Faz como Simeão. É a oração de Simeão: Senhor, pode me despedir em paz, eu vi a salvação. Eu vou viver para isso agora, eu vou viver para isso agora. Faça essa oração de entrega agora, em nome de Jesus. Entregue-se ao Senhor. Viva para a glória do Senhor. Amém. Canta mais uma vez, meu irmão. Cristo tu és. Cristo tu és. A minha porção. A minha porção. Vivo esmagado. Vivo abençoa a igreja, Senhor, com a cura. Aleluia. Abre os nossos olhos, Senhor, no decorrer dos dias. Abre os nossos olhos. Nós queremos ver a tua glória, Senhor. De manhã ao acordar, é isso, Senhor. Quando nós abrimos os nossos olhos de manhã cedinho, nós queremos, Pai, que o nosso coração pulse por contemplá-lo e contemplá-lo e contemplá-lo, Senhor. Em nome de Jesus, quando nós nos deitarmos, seja esse o nosso anseio, Senhor, o nosso anseio. Nós queremos, Pai, viver para Ti, viver para a Tua glória, Senhor, na Tua presença. Nós queremos responder ao Teu amor tão grande e amá-lo, Senhor. O Senhor nos amou primeiro. Ajuda-nos, Senhor. Eu peço agora por cada um dos irmãos aqui. Espírito Santo de Deus, continua falando, continua ministrando em cada coração. Continua, Senhor, aprofundando essa mensagem.
e abre os olhos, continua, Senhor, que os olhos sejam abertos para contemplar a glória do Senhor, a glória do Pai, do Filho, por meio do Espírito Santo. Nós oramos gratos. Amém.